Vamos voltar para algo que você estava falando. Quando esquecemos o passado e o futuro para entrar no momento presente, nosso sistema hormonal se desliga e nós entramos em nosso coração. Nós experimentamos um estado de ser diferente, que se torna o pensamento puro. Você poderia me falar mais sobre o pensamento positivo e o papel do pensamento positivo em nossas vidas? Pois muitas pessoas têm essa ideia, mas provavelmente se trata de uma má interpretação, uma vez que essas pessoas pensam que elas só precisam se empanturrar de pensamentos e de afirmações positivas em seu crânio e, eventualmente, seus pensamentos se manifestarão em suas vidas. Você poderia me dar o seu ponto de vista sobre o pensamento positivo e como podemos encaixar isso dentro do modelo de cura? Posso garantir que o modelo neurocientífico que usamos para descrever a mudança não tem nada a ver com pensamentos positivos, porque a maioria das pessoas que pensa positivamente se sente mal. Os pensamentos são a linguagem do cérebro e as emoções são a linguagem do corpo. E quando completamos 35 anos, um modelo nos diz que nossa personalidade é um conjunto determinado de comportamentos e de reações emocionais que se expressam na forma de um programa subconsciente. A pessoa que tenta pensar positivamente com os 5% de sua mente consciente, mas que sempre se sentiu doente inconscientemente nos últimos 30 anos, a mente e o corpo estão em oposição. Quando você acessa o momento presente, que você tem certeza de que tem uma intenção muito clara, e que você se apaixona por essa intenção, você então muda seu estado de ser. Você sente como seria ser essa pessoa. Quando você chega nesse ponto, você recondiciona o seu corpo para um novo estado de ser. Você reescreve o programa. Isso requer quietude, silêncio e concentração. E isso significa que você precisa ir além dos parâmetros do antigo eu para reinventar um novo eu. Há muitas pessoas que tentam criar resultados positivos em sua vida, mas elas se sentem culpadas ou indignas. Isso é a oposição entre o corpo e a mente. Nós temos que entrar dentro do sistema operacional, onde estão os programas subconscientes, e fazer algumas mudanças lá. Você é um grande fã da meditação. Com que frequência você medita? E durante quanto tempo? Eu meditei durante anos. E não é algo que eu digo a mim mesmo que tenho que fazer. É algo que eu gosto de fazer. Porque eu pude ver os resultados na minha vida e no interior de mim mesmo. Eu me levanto cedo pela manhã, antes do sol nascer, e antes de pegar a estrada, por volta de 4:30 da manhã. A química do cérebro é perfeita a esta hora. Eu me dou 2 horas para mim mesmo todas as manhãs. Eu me permito 2 horas, porque nesse horário não tem telefone, nem computador, nada acontece no seu mundo. E se você puder criar neste espaço, nesta hora pura do dia, antes que você se levante, interaja com você mesmo, se comunique com você e faça as coisas que você sempre faz. Se você acordar de manhã e puder fazer algumas perguntas realmente importantes, tais como: pergunte a você mesmo, qual é a melhor versão de mim mesmo que eu poderia ser hoje? Eu amarei me lembrar quem eu quero ser. Eu amarei me tornar consciente desses pensamentos, comportamentos e emoções inconscientes, que não escaparão à minha vigilância. Isso demanda um pouco de prática, mas eu posso lhe assegurar que se você se levantar, parecendo diferente da pessoa que você era quando se deitou, sendo outra pessoa, então você emitirá uma nova assinatura eletromagnética que influenciará todas as esferas de sua vida. Agora, se você acordar da mesma forma, sendo a mesma pessoa que era quando você se deitou, fazendo as mesmas coisas, pensando as mesmas coisas novamente, você fará as mesmas ações, você sentirá as mesmas emoções, enquanto espera que sua vida mude um dia. Só que esse dia nunca chegará. Então, eu me dou 2 horas por dia, todos os dias. Eu me dou 2 horas, porque às vezes eu demoro para me acalmar e entrar no momento presente. Então, é necessário nos voltarmos para dentro para poder reprogramar o subconsciente, porque se ficarmos despertos, não conseguimos fazer essa reprogramação. É esse o propósito da meditação?
A meditação tem vários propósitos. O principal objetivo da meditação é ir além da mente analítica. Existe a mente consciente e a mente subconsciente, e o que separa as duas é a mente analítica. Aqui está o que sabemos graças à neurociência. Enquanto estamos conversando, nós dois, nós produzimos ondas cerebrais chamadas de ondas beta. Em ondas beta, o seu cérebro consciente cria um sentido entre o mundo exterior e o seu mundo interior. Você faz ida e volta entre os dois mundos. Você processa a informação sobre a qual estamos falando. Você está pensando no tempo, você está pensando em todas essas diferentes ideias que estão em sua mente. O seu cérebro se ativa rapidamente. Estas são as ondas cerebrais beta. Quando você analisa as coisas, seu cérebro permanece nesse nível. Em ondas cerebrais beta, o mundo exterior é mais real que o mundo interior. Quando você fecha os olhos e reduz a quantidade de informação sensorial que chega ao cérebro, com os olhos fechados, você não enxerga quase nada. E se você estiver ouvindo música suave ao fundo, ou se está em silêncio, você ouve menos o mundo ao seu redor. Você não come e não sente nada. Naturalmente, o seu cérebro pensante, o seu cérebro vigilante, não precisa mais processar todas essas informações do seu mundo exterior. Então, ele desacelera. Você então muda para ondas cerebrais alfa. De acordo com as pesquisas, em ondas cerebrais alfa, o mundo interior é mais real do que o mundo exterior. Quando estamos em ondas alfa, passamos da nossa mente consciente para a nossa mente subconsciente. Lá onde estão todos os programas. Se você tiver sorte, você consegue mudar para ondas cerebrais teta. As ondas teta é quando seu corpo está adormecido e sua mente permanece consciente. Quando seu corpo está adormecido e sua mente está consciente, e geralmente o corpo é a mente, então o seu corpo não é mais a mente, porque está adormecido. E é assim que você consegue criar mudanças instantâneas em sua vida. Estou um pouco confusa. O corpo tem como objetivo ser a mente? Aqui está o que é um hábito. Um hábito é quando seu corpo é a mente. Você tem um pensamento, o pensamento produz um hormônio e você se sente de uma certa maneira. Assim, um pensamento é igual ao que você sente. Em outras palavras, se você tem um pensamento de insegurança, você começará a sentir insegurança. Quando você sente insegurança, essa emoção causará mais pensamentos de insegurança, o que fará com que você se sinta ainda mais no estado de insegurança. A redundância desse ciclo, ao longo do tempo, condiciona o corpo a memorizar a insegurança melhor do que a mente consciente o faria. Quando o corpo sabe melhor do que a mente, isso se torna um hábito. A pessoa então diz: estou insegura, o que significa meu corpo e minha mente estão alinhados para este destino. Meus pensamentos e minhas emoções trabalham juntos. A insegurança existe no subconsciente e ela existe no corpo. Se a pessoa vive no estado de medo, no estado de hipervigilância ou insegurança e tenta pensar positivamente, você verá quanta emoção existe em seu subconsciente. Então, quando você começa pelas ondas beta e que você vai além da mente analítica e chega até as ondas alfa, você então entra no sistema operacional, lá onde existe a insegurança, e você pode então começar a fazer alterações lá. Você entendeu? Agora sim, parece algo muito poderoso pelo que estou ouvindo. Eu avisei meus assinantes que iria entrevistá-lo hoje. Tivemos muitas e muitas perguntas, mas eu não vou perguntar todas elas, mas eu escolhi algumas. Uma delas vem de Malcolm McLeod, de Queensland, na Austrália. Ele menciona uma de suas citações do filme Quem Somos Nós, que é: eu me levanto e eu crio o meu dia. Ele pergunta que, se fazendo isso, não limitamos o que o universo poderia criar para nós? Agindo assim, não estaríamos colocando obstáculos ao potencial do universo de criar para nós? Excelente pergunta. Se você pensar no que eu disse no filme, o que eu tenho é o produto da minha criação. Eu disse no filme que quando eu aproveito para imitar o Criador,
enquanto observador do meu destino, eu digo a ele: se por sorte eu entrar em contato convosco e eu vos imitar, então me dê um sinal para mostrar que você prestou atenção aos meus esforços. E manifeste esse sinal da maneira mais inesperada possível para mim. Por que de uma forma inesperada para mim? Porque se eu puder antecipar, não haverá nada de novo. Uma forma que me surpreenda e que não deixa nenhuma dúvida de que o que eu mudei dentro de mim produziu resultados fora de mim, a fim de me dar motivação para fazer de novo. Portanto, há um delicado equilíbrio entre intenção e desapego. A intenção é saber claramente o que se quer ao sentir esse estado de ser. O deixar ir, o desapego, é deixar os detalhes para uma mente superior. Eu sei que em algum momento preciso algo vai acontecer, mas quando e como isso vai acontecer não é da minha conta. Estes são os detalhes da minha interação com essa inteligência superior. Na verdade, veja bem, pesquisas foram feitas sobre a fisiologia das cócegas. Você não pode receber cócegas se souber de antemão onde e quando vai receber essas cócegas. Deve haver um elemento de surpresa. O universo quer nos agradar. Então, deixe os detalhes para a mente superior e deixe que ela cuide das formalidades. Eu amo essa analogia. Meu filho tenta constantemente me fazer cócegas. Ele não pode me ter mais porque eu sei exatamente o que ele vai fazer. É verdade. Belinda Donald, da Austrália também, ela está interessada na mudança que a tecnologia e as mídias sociais estão causando na forma como pensamos, particularmente na forma de pensar da geração mais jovem que não experimentou outras formas de viver ou de consumir as mídias. Há algum tempo, eu escrevi um artigo para uma revista americana chamado Sequestrado pela Tecnologia. Nós sabemos que quando as crianças estão jogando videogame, explodindo uma torre, atirando em alguém, dando socos ou finalizando o nível, nesse momento há uma liberação de dopamina em seu cérebro. A dopamina é o hormônio do prazer. E quando o cérebro dessa criança libera esse hormônio depois de superar um obstáculo, o problema é que a liberação de dopamina é repetida ao longo do tempo. Essa onda de hormônios, a desensibilização dos sítios receptores nas células cerebrais. Isso significa que os centros de prazer dentro do cérebro se recalibram para um nível superior. Então, essas crianças precisam jogar mais para obter a mesma dose que receberam da última vez. Parece um vício, pois à medida que os centros de prazer aumentam, é preciso mais do que qualquer coisa para ativá-los novamente. Mas é preciso saber que, na ausência de videogames, essas crianças não podem se divertir com mais nada, pois elas lutaram contra uma nação inteira ou destruíram um exército inteiro. E você diz a seu filho: por que você não vai ver o seu avô? Você pode passear com o cachorro? Ou vamos ver o pôr do sol? Seu filho vai dizer que é entediante, porque seu centro de prazer está agora tão elevado que ele não consegue mais ter prazer com o que quer que seja. A aprendizagem deveria ser uma recompensa em si. É isso que o cérebro adora fazer. Ele adora fazer novas conexões e há uma liberação de energia quando isso acontece. Se uma criança joga sempre com videogames de manhã antes de ir para a escola, ele não poderá mais ativar o seu cérebro, porque nada mais poderá estimular o seu cérebro tanto quanto fariam os videogames. A única coisa que ele pode fazer para ativar seu cérebro é se meter em encrencas ou fazer birra, porque quando ele faz isso, ele produz uma descarga de adrenalina. Toda essa epinefrina está sendo secretada em seu corpo e por um tempo isso lhe dará um momento de maior vigilância. Mas nós sabemos agora que a adrenalina ativa o cérebro primitivo, o lobo frontal se desativa e temos sérios problemas de atenção. 25 anos depois, uma vez que esta criança se tornou um adulto, ele terá que enfrentar situações difíceis em sua vida emocionalmente falando. Na maioria das vezes, quando você está acostumado a prazeres externos, regulando suas emoções com algo fora de você, quando você estiver em uma situação difícil, você procurará algo externo a você para liberar suas emoções. É assim que as drogas e o álcool podem compensar.
Porque no momento em que você usa drogas, que você joga ou que você faz compras compulsivamente, você notará uma mudança em sua fisiologia interna. Você se sentirá melhor. E quando você prestar atenção à mudança que está ocorrendo em você e procurar a causa, você cria uma associação. E é assim que começa um vício. Então, eu acho que a tecnologia tem suas vantagens em termos de uma sociedade global, pois ela nos permitiu fazer uma certa quantidade de coisas em nossas vidas. Mas ela também criou uma distração crônica. As pessoas não podem mais estar presentes porque estão constantemente pegando seus telefones, indo para o computador. Elas não conseguem mais ficar no momento presente. Eu penso que é hora de nós criarmos um certo equilíbrio entre a tecnologia e a natureza. Passar algum tempo ao ar livre e prestar homenagem à beleza da natureza. É interessante, porque fui jornalista por vários anos e lembro quando os jornais levaram em conta o fato de que as pessoas não podiam mais ler artigos longos como antes e que a informação agora tinha que ser transmitida aos poucos, para evitar que as pessoas ficassem entediadas e acabassem jogando o jornal fora. A pergunta de Belinda leva a outra pergunta. O fato de estarmos constantemente nas redes sociais, nós lemos uma frase aqui, vemos uma foto ali, então temos uma conversa rápida, multitarefa, o que as mulheres aparentemente conhecem muito bem. Será que fazer todas essas coisas ao mesmo tempo não nos torna ignorantes no final? Tudo que você faz repetidamente cria um hábito. Então, se sua capacidade de atenção dura apenas 10 ou 15 segundos antes de seguir em frente, se você fizer isso todos os dias, você criará esse hábito em seu cérebro. Se você tiver que prestar atenção e aprender alguma coisa, pensamentos como não tenho tempo para isso vão surgir em sua mente. Então você voltará para aquelas coisas que considera importantes. E é aí que você para de aprender e mergulha nas emoções, pois agora você está no passado. Interessante. Tenho outra pergunta, de Cameron Gregg, de Sydney, na Austrália. Ele fala sobre o que seu livro aborda como tema sobre o fato de que podemos nos recuperar de uma lesão grave da coluna vertebral, graças a pensamentos e imagens positivas. Você já ouviu muitas histórias de pessoas que seguiram seu caminho e conseguiram se curar tão bem quanto você? Eu não me curei com pensamentos positivos, tenha certeza. Acredito que o poder que criou o corpo pode também curá-lo. Eu era jovem, morava no sul da Califórnia. Eu dirigia um consultório e participava de um triatlo. A última coisa de que me lembro é que me encontrei de bruços. Eu me vi imobilizado, sem ter para onde ir. Não via mais ninguém, não tinha mais vida social, tudo parou. Então, eu disse a mim mesmo que não tinha mais o que fazer e que se essa inteligência existisse, eu entraria em contato com ela. Não importa quanto tempo isso ia demorar. Se for verdade, quero provas. Comecei a colocar alguns princípios em prática e disse a mim mesmo que a consciência é a presença e a presença é observar e estar atento. Se essa inteligência é consciente, ela deve perceber o que estou fazendo. Comecei minha jornada interior para ver se poderia fazer mudanças dentro de mim. Quando voltei a andar, sem precisar ser operado, comecei a estudar curas espontâneas para ver se era possível para outras pessoas. Estudei pessoas que se curaram de todos os tipos de condições. Isso me levou à etapa seguinte: encontrar o que causa a cura espontânea. Descobri que eles tinham, todos eles, 4 coisas em comum. Mas será que podemos reproduzi-las? Atualmente, nós ensinamos as pessoas como fazer isso, e fico feliz em dizer que temos visto resultados espetaculares quando usamos os princípios que ensinamos em nosso workshop. Havia um homem, ele estava em uma cadeira de rodas, ele ficou paralisado do nariz para baixo. Ele aplicou extensivamente este princípio que eu chamo de ensaio mental, para religar seu cérebro e recondicionar seu corpo para um novo estado de mente. Em 3 anos, ele foi capaz de passar do estado de incapaz de mover qualquer coisa, exceto seus olhos, para o estado atual de ser capaz de comer por conta própria, usando seus braços e mãos e usando sua bexiga e intestinos. No verão passado, ele me enviou um vídeo dele em pé pela primeira vez. Ele ainda não está andando, mas definitivamente ele está conseguindo recuperar muita coisa. Mesmo que pareça impossível,
Milagres são sempre alguma coisa não convencional. Este homem continua nos dizendo que não tem ideia do que está acontecendo. E nós continuamos dizendo a ele que no momento em que ele entender o que está acontecendo, isso vai parar. Aqui está um exemplo de alguém que está conseguindo se curar. Ele é muito aplicado no que faz. Ele tem muito tempo, então ele está trabalhando duro nisso. Parece um grande projeto a ser realizado para trazer sua saúde e corpo de volta a um estado funcional. Camille de Sydney nos pergunta: como uma mãe que está ocupada todos os dias com os filhos, um marido e um trabalho exigente, consegue manter esse maravilhoso estado de tranquilidade? Imagino que essa seja uma pergunta que muitas mães ocupadas possam ter. Posso dizer que ser mãe é o trabalho mais difícil do mundo. Você deve saber que qualquer homem que não percebeu que as mulheres são formidáveis, ele está perdendo alguma coisa. Mas acho que a melhor coisa que podemos fazer por nós mesmos é ensinar nossos filhos a cuidar de si mesmo. Eu tenho 3 filhos e eles sabem que quando eu medito, na época eles eram muito jovens, eles cresceram muito desde então. Mas quando eu medito, eles sabem que é a minha hora. Quando me conecto à fonte e me levanto sendo outra pessoa, estou mais paciente, mais amoroso, mais carinhoso e mais presente. Sou mais espontâneo e equilibrado. Eles sabem que este momento é só para mim, porque o resto do dia eu sirvo aos outros. Assim, as mães que têm muitas atividades, que têm que cuidar de muitas coisas para muitas pessoas, o cérebro feminino é incrível, porque ele leva em conta toda a globalidade. Elas levam todos em consideração quando fazem uma escolha. É por isso que as mulheres são tão compassivas. Elas confiam em suas emoções. Então, se uma mulher tomar um pouco de tempo para si mesma, todo mundo vai se virar muito bem sem ela. Seus filhos vão se virar muito bem. Seu marido exigente aprenderá a cuidar dele por alguns minutos. Quando ela tiver 45, 60 minutos para cuidar de si mesma, ela poderá, em seguida, se levantar e dar o seu melhor. Será benéfico para todos, sua família, a comunidade e finalmente o mundo, porque ela não vai mais reagir face à sua vida da mesma forma. Isso deve se tornar uma prioridade e então ela deverá, em seguida, demonstrar em que essas meditações podem manter o fluxo do bem-estar e, portanto, serão benéficas para todas as pessoas em sua vida. A última questão é: como podemos despertar aqueles que nos rodeiam para um melhor estado de ser? Eu sempre digo isso para meus alunos mais avançados. A mudança começa quando você para de falar sobre isso. Porque quando você realmente muda, você não poderá mais voltar à igreja e apertar as mãos e dizer que a paz esteja com você e em seguida entrar no carro, bloqueando o caminho de todos enquanto você sai. Você não poderá mais dizer que não gosta da guerra no Iraque e depois discutir com seu vizinho ou seus colegas. Você deve ser o exemplo vivo daquilo que você deseja ver no mundo, em termos de mudança. Se você não gosta de ganância, você começa a dar. Você tem que mostrar o exemplo. E quando você o faz, você permite que outros façam o mesmo. Porque eles vão ver você fazer as coisas que eles têm medo de fazer. Mas eles sabem que é a coisa certa a fazer. Então, para mudar o mundo, temos que mudar a nós mesmos. Para mudar uma cultura, você tem que mudar o indivíduo por indivíduo. Quando paramos de olhar ao redor e reconhecemos que este mundo é um reflexo de nós mesmos, se cada indivíduo no mundo fizesse isso simultaneamente, imagine como o mundo poderia mudar. Não é suficiente apenas se concentrar na paz. Tiveram pesquisas que mostraram que quando uma comunidade inteira se concentra na paz, a taxa de criminalidade diminui. Mas uma vez a pesquisa terminada, a taxa de criminalidade aumenta como antes. Não basta pensar, é preciso demonstrá-lo, é preciso aplicá-lo em todos os aspectos de sua vida. E quando você demonstra isso, torna-se um exemplo para os outros seguirem. Ou seja, assumir o controle, conectar-se à fonte e ver o mundo mudar ao seu redor e demonstrá-lo. Se você pode ser a paz, se você pode ser a compaixão, se você pode ser o amor, se você pode ser a bondade e a generosidade, você pode ser um gênio criativo e inspirado. Todos então dirão a si mesmo: eu também posso. Muito obrigada, Dr. Joe Dispenza.
Foi um prazer tê-lo aqui conosco. O prazer foi todo meu.